Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô trazendo para vocês a resenha de The Kiss of Deception. E hoje eu fiz um vídeo falando 5 motivos pelos quais eu recomendo as Crônicas de Amor e Ódio, que vai estar aqui nos cards. E The Kiss of Deception é o primeiro livro dessa série. Então, The Kiss of Deception é o primeiro livro das Crônicas de Amor e Ódio, escrito pela Mary E. Pearson. Esse livro conta a história da Lia, que é uma princesa de 17 anos, que é do reino de Morrigan. Ela, na verdade, não se chama Lia, ela tem um nome muito grande que termina em Geselia, daí que vem Lia. Mas isso não importa. É Lia que ela gosta de ser chamada, é Lia o nome que ela adota para a vida dela e é assim que eu vou chamá-la. Lia é a princesa do reino de Morrigan, que é um reino que tem várias tradições e por causa disso, ela é prometida em casamento para o príncipe de Dalbrek, que é um reino vizinho. Essa promessa de casamento é uma forma de tentar selar a paz entre os dois reinos para que juntos se fortaleçam contra Venda, que é um outro reino que, digamos que seria o reino vilão dessa história. Mas Lia não estava satisfeita com esse acordo e não queria ser apenas mais um peão de seu pai, e por causa disso, com a ajuda de Pauline, que é sua melhor amiga, ela foge de Civica, que é a capital de Morrigan, e vai parar num vilarejo chamado Terravin. E nesse vilarejo, as duas vão trabalhar como garçonetes numa estalagem e ninguém sabe que Lia é a princesa Geselia que fugiu. E tem 2 rapazes que aparecem nesse vilarejo pouco tempo depois da chegada de Lia. Um desses rapazes é o príncipe de Dalbrek. Ele é o rapaz para o qual a mão da Lia estava prometida e ela fugiu do casamento com ele. O outro é um assassino enviado por Venda para capturar a princesa. A melhor parte é que a gente não faz a mínima ideia de quem é quem, assim como a Lia, que não sabe nem que os dois estão atrás dela. Essa sinopse foi o suficiente para me deixar muito curiosa e comprar o livro imediatamente. E foi o que eu fiz e não me arrependo nem um pouco. Então, como esse livro tem várias qualidades, eu realmente sou muito fã dessa trilogia, eu vou falar para vocês sobre os personagens primeiramente. Aqui vai parecer que eu tô falando as mesmas coisas que eu falei no vídeo dos 5 motivos, mas é que lá um dos motivos é a protagonista. E eu não posso fazer uma resenha do livro sem falar sobre a protagonista, que é a Lia. E eu admiro muito. Eu gostei muito da construção dessa personagem, porque apesar dos 17 anos, ela é madura, mas não um maduro que é algo que não combina com a personagem ou com a idade dela. É que ela é uma princesa, ela foi criada nessas circunstâncias, então ela tem um senso de dever e de justiça que são muito fortes, e ela é ciente das suas responsabilidades por causa disso, e é muito inteligente, decidida e forte mesmo. Ela é uma personagem muito bem construída, e é uma protagonista maravilhosa que não ofusca nenhum dos personagens secundários. Ela também não é aquela típica donzela em perigo que a gente vê em muitos livros por aí. Ela é sim uma princesa, e ela às vezes precisa sim de ajuda, mas ela sempre tenta se virar. Por vezes ela consegue se virar sozinha e resolver as situações, por vezes ela precisa de ajuda, mas ela sabe aceitar essa ajuda também. Nós temos a Pauline, que é a melhor amiga da Lia, e ela é uma fofa. Ela é doce, devota e tem muito bom coração. Ela trabalhava para a família da Lia quando eles moravam em Civica e decidiu ajudar a Lia nessa fuga e acompanhá-la. E isso foi um ato de dedicação e amor fraternal muito lindo, muito forte. E a Lia retribui essa amizade, a relação das duas é realmente uma relação muito bonita e tem uma cumplicidade muito linda. E eu gostei de ter um livro com uma relação de amizade assim bem forte. E nós temos outros personagens maravilhosos também, que temos a Baird, que é a dona da pousada, nós temos a Gwyneth e vários outros. Mas se eu for ficar falando da lista de todos os personagens e suas qualidades, esse vídeo ia ser muito longo. Muito mais do que eu já acho que vai ser. E outros 2 personagens importantes que tem que ser mencionados são o príncipe e o assassino. Mas, para não estragar a surpresa de quem ainda não leu o livro, eu não posso falar mais nada sobre eles, para não revelar as identidades. Uma outra coisa que eu já posso falar para vocês aqui, sem estragar essa surpresa, é justamente sobre a ideia de ter essa surpresa, de como ela foi desenvolvida, que eu achei muito bacana. A gente não fica perdido na história, porque nós temos pontos de vista alternados. O livro é narrado por vários pontos de vista nesse caso. O da Lia, o do príncipe, o do assassino e de 2 rapazes. Porque esses 2 rapazes, que são o príncipe e o assassino, porque no ponto de vista da Lia, a gente descobre os nomes pelos quais esses 2 rapazes se apresentam, que são Caden e Rafe. Então a gente tem o ponto de vista da Lia, que é o ponto de vista tradicional do protagonista que a gente conhece. O ponto de vista do príncipe é o príncipe narrando as coisas quando ele fala sobre suas motivações e quando a gente precisa saber o que ele está pensando como um príncipe.
ponto de vista do assassino segue a mesma linha. Sem a gente precisar saber qual dos rapazes ele é, mas precisando saber a motivação dele e as questões de assassino dele, a gente tem esse ponto de vista. E os pontos de vista de Rafe e Caden, então, aparecem pra gente quando a gente não precisa saber sobre as motivações de príncipe e assassino, mas precisa saber os pensamentos e pontos de vista dos rapazes. Pra mim, isso foi uma técnica muito bacana, porque me permitiu entender as motivações de cada um deles, sem revelar a identidade antes da hora. A identidade foi revelada no momento propício, eu acho que não demorou demais e não apressou demais. E durante todo o livro a gente tem dicas sutis sobre as identidades, e é muito legal ler e tentar descobrir. Eu acertei, mas eu entendo porque a gente poderia pensar que a identidade de cada um deles é outra. Em vários momentos eu pegava certos trechos e pensava, quer dizer que essa pessoa é o fulano. E aí eu lia outro e falava, mas não é. A autora conseguiu realmente deixar esse mistério, esse suspense. E por mais que eu tinha as minhas suspeitas e a minha torcida, eu não tinha certeza até o momento da revelação. A trama também não trata só da Lia, que é a protagonista. A gente tem a história dos vários outros personagens, cada um com sua história de fundo, e eu ficava muito curiosa para saber a continuação e o desenrolar das histórias desses personagens, seja sobre o passado deles ou o futuro deles. Então a história é muito mais do que apenas seguir a protagonista por aí em suas aventuras. A narrativa também eu achei bem equilibrada. Ela não tem descrições demais que vão deixar a leitura lenta e também não tem ação demais que vai deixar a gente sem imaginar um universo, porque quando é fantasia é importante sim ter descrições pra gente conseguir se botar no local. Então eu achei tudo muito bem equilibrado, muito bem feito, e isso permitiu com que a minha leitura fluísse muito rápido. E sobre a leitura fluir rápido, eu já comecei lendo o livro bem rápido, porque, como eu disse, a narrativa é muito boa. Mas os acontecimentos do livro, da metade pra frente, começaram a ficar mais intensos, e tudo isso fez com que eu acelerasse a minha leitura. E esse livro, assim como os outros da série, eu li muito rápido e me surpreendi com a velocidade na qual eu devorei a história. Eu não conseguia deixar o livro de lado, eu não conseguia largar até descobrir tudo o que ia acontecer. E são maravilhosos mesmo. Quando eu terminei The Kiss of Deception, eu já estava louca pra ler The Heart of Betrayal, que é o segundo, que eu acho que ainda não tinha lançado, mas assim que lançou eu li e não me arrependo em nenhum momento disso. Como eu já mostrei pra vocês, o meu livro veio com um mapa, mas esse mapa também está dentro de todas as edições. E esse mapa mostra o universo, e o universo é muito bem construído. A gente tem diversos reinos, diversos povos, e cada um tem sua tradição, sua religião, sua língua, seus costumes e sua cultura e as relações políticas entre si. E o livro aborda tudo isso muito bem, tudo isso influencia nas relações dos personagens. Mais um ponto para essa história, esse universo bem construído, e eu também já falei sobre isso no vídeo dos 5 motivos. Esse livro é muito bom, ele fez com que eu me apaixonasse por certos personagens, odiasse outros, torcesse pra eles e torcesse pro azar de outros. E aconteceu de eu me emocionar também, e de eu ter que me segurar pra não chorar em algumas cenas, e em uma em especial, na qual a Lia mostrou muita força. E foi maravilhoso ler e acompanhar a jornada dela e ver todo o amadurecimento e crescimento dela e como ela conseguia mostrar a força de diversas maneiras em diversas situações. O livro terminou com um cliffhanger que, como eu já disse, me fez querer ler o segundo livro logo. Pena que eu tive que esperar o lançamento, mas vocês não precisam porque a trilogia já tá toda lançada aqui no Brasil. Então, se vocês tiverem interesse e puderem, eu recomendo muito, todos os 3. Mas aqui acaba a resenha do primeiro, logo vocês vão ter a resenha dos demais. Então é isso, se gostaram, deixem um like, inscreva-se no canal, me segue no Instagram e até a próxima. Tchau!